Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres essa noite? Felizes em poder estar retornando a essa casa, estar aqui juntamente com os irmãos. Deus seja louvado. Desde já quero agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor dessa casa, nosso amigo também, evangelista Mateus. Deus continue abençoando de maneira poderosa. Aproveitando que você está de pé, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo é o de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do primeiro versículo. João capítulo 2, verso de número 1. Se você encontrou, diga amém. Está escrito: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos, ou aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. Glória seja dada a Deus. Você pode tomar o seu assento, adorando ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler, alguns versículos, ele talvez seja um dos textos uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, onde Jesus ele realiza o seu primeiro milagre que foi registrado na Bíblia Sagrada. E dentro deste milagre, eu tenho aprendido algumas lições. Depois que Jesus ele faz os seus primeiros discípulos, ele foi convidado para estas bodas de casamento. E preste atenção aqui, irmão, para você não perder o foco da mensagem. E nessa festa, a sua mãe, sendo convidada, ele também vai para uma festa, uma comemoração. E Jesus leva consigo alguns dos seus discípulos. E já de antemão aqui, é algo que eu acho muito interessante, é que convidaram Jesus para uma festa. Convidaram Jesus para um momento de alegria, para uma comemoração. Na maioria das vezes, nós temos o costume de convidá-lo quando a coisa aperta, quando estamos em dificuldades, quando a enfermidade chega, no momento de tristeza e de angústia. Só que aqui eu aprendo que Jesus não deve ser convidado apenas para os momentos difíceis para resolver os nossos problemas.
nós precisamos inseri-lo também nos nossos momentos de alegria, nas nossas festas, nas nossas comemorações. Lembrarmos de Jesus, não somente nos momentos de crises e de dificuldades, mas devemos também lembrar de Jesus nos momentos em que estivermos desfrutando a bonância e a alegria. Jesus foi convidado e ele está na festa. Até o momento ele está apenas como um simples convidado, como mais um convidado. As festas dos judeus de casamento, as bodas, eles tinham o costume de estender esse tipo de comemoração. Eles estendiam aí por espaço de uma semana. Era uma festa muito extensiva. Por isso eles tinham todo o cuidado de organizar tudo muito bem, a fim de que nada viesse faltar antes que a festa terminasse, para que não houvesse nenhum tipo de embaraço para os noivos. Então, algo que era o de mais importante, que não podia faltar de maneira nenhuma antes que a festa terminasse, era o vinho, porque era o elemento ou o atrativo principal da festa. Jesus, quando está nessa festa, de alguma maneira, a mãe de Jesus ficou sabendo que o vinho da festa havia terminado. Então a gente entende que Maria, ela teve ou tinha acesso ao ambiente da onde era servido ou preparado para servir as coisas. E ela tem acesso a uma informação que não era qualquer um que tinha acesso a essa informação. Era uma informação muito sigilosa, porque ninguém podia saber lá fora que o vinho havia terminado, porque senão a festa tomaria um rumo desastroso. Então é uma informação muito sigilosa, porque o que está acontecendo é algo muito sério. Então, quando ela toma conhecimento dessa falta, logo ela não vai tentar resolver este problema com as suas próprias mãos. Maria, ela teve acesso à informação. Tendo acesso à informação, ela também sabe do grau de dificuldade que era esse problema. Sabendo do grau de dificuldade que era esse problema, ela também sabe que ela não é capaz de resolver este problema. Então aqui eu aprendo a primeira lição com Maria. Ela tem acesso à informação, sabe do nível de dificuldade da informação, sabe também que ela não é capaz de resolver o problema com as suas próprias mãos. Então, sabendo de tudo isso, ela não vai desperdiçar o seu tempo tentando resolver com as próprias mãos aquilo que ela já sabe que não dava para ela resolver. E às vezes nós nos prendemos nessas situações, nós diagnosticamos um problema, sabemos da gravidade do problema e também sabemos que nós não somos capazes de resolver tal problema. Mas mesmo assim nós insistimos tentando resolver aquilo que para nós não dá para resolver. E aí a gente perde tempo, a gente se fere pessoas ao nosso redor e a coisa não é resolvida. Então Maria me ensina que quando nós tivermos o conhecimento do problema, diagnosticarmos o problema, a gravidade do problema e sabemos que não temos capacidade para resolver o problema, não perca tempo tentando resolver aquilo que você não pode resolver com as próprias mãos. Faça igual Maria. Sabendo de tudo isso, ela sabia de uma coisa também. Ela sabia aonde se localizava o único que tinha poder para resolver aquele problema, que era Jesus. Então ela pega e canaliza toda a sua esperança, não perde tempo tentando resolver com as próprias mãos e leva e entrega nas mãos daquele que pode resolver tudo.
e eu já quero liberar uma palavra para a sua vida aqui esta noite. Aleluia. Existem problemas que já eram para ter sido resolvidos na vida de algumas pessoas, e às vezes a gente se prende tentando resolver aquilo que nós não somos capazes de resolver. Que é um conselho aqui essa noite: você conhece e sabe o endereço daquele que tem poder para resolver e para fazer todas as coisas. Não perca mais tempo tentando fazer aquilo que não dá para você fazer. Entrega nas mãos de Deus, deposite a sua confiança a Ele e apresente a Ele o seu problema, porque Ele sabe o que fazer. Maria vai fazer isso. Ela chega, pastor, e informa a Jesus e diz: eles não têm vinho, acabou o vinho. E ela vai com toda a fé, com toda a esperança, esperando ouvir de Jesus uma resposta mais ou menos assim: fica tranquila, porque eu vou resolver agora. Só que a resposta que Jesus vai dar a ela não foi a resposta que ela estava esperando receber. Porque é natural, quando nós conhecemos o poder, o tamanho do nosso Deus, e levamos a Ele qualquer tipo de problema, por mais que o problema seja impossível, e nós levamos a Ele, nós levamos com fé, esperança e motivados, porque sabemos que Deus pode todas as coisas. Então é natural a gente esperar receber uma resposta positiva, e uma resposta que nós esperamos receber é: fica tranquilo, porque agora mesmo eu vou resolver. Só que a resposta que Jesus vai dar para Maria não foi a resposta que ela estava esperando receber. Jesus vira para ela e disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Talvez se fosse eu ou um de nós aqui, diante de uma resposta como essa, depois de ter depositado toda a confiança em Jesus e receber uma resposta como essa, abandonaria o cenário e voltaria para casa desmotivado, decepcionado. Só que a postura de Maria é totalmente o contrário. Quando Jesus responde a ela uma resposta que ela não espera receber, ao invés de ela abandonar o cenário, voltar para casa, sair dali decepcionada, ela permanece. E não só permanece, mas como vira para os servos que estavam ali e disse para eles: façam tudo que ele mandar. Maria me ensina uma outra preciosa lição. É que nem sempre Deus vai nos responder aquilo que nós esperamos receber como resposta. Nós esperamos a resposta de um jeito e às vezes Deus não nos responde como nós queremos receber. E Maria me ensina isso aqui, o quê? Independente da resposta que Ele nos der, Maria permanece em uma postura de obediência e está disposta a obedecer, independente, mesmo não tendo recebido a resposta que ela queria receber, ela permanece no ambiente da obediência e diz: independente daquilo que eu recebi como resposta, não ter sido a resposta que eu queria receber, nós estamos prontos a fazer tudo quanto o Senhor nos mandar, porque nem sempre aquilo que eu quero como resposta é aquilo que eu preciso como resposta, mas aquilo que Deus me dá como resposta sempre será a resposta certa, porque Ele sabe o que vai fazer. Ela está disposta a obedecer independente daquilo que recebeu como resposta. Ela diz para eles: façam tudo o que Ele pedir, disser. Só que o negócio é mais além. Se alguém pergunta a ela: pastor, Maria, mas o que Ele vai pedir? Ela responderia: eu ainda não sei. Como? Eu ainda não sei, porque Ele ainda não pediu. Então ela só não está prestes a obedecer independente da resposta. Ela está pronta a obedecer independente do caráter do pedido de Jesus. É mais ou menos assim: eu nem sei o que Ele vai pedir,
Mas antes que ele peça, e mesmo sem saber o que ele vai pedir, nós estamos em uma postura de obediência. Aleluia! Por quê? Porque o nosso caráter de obediência não está aqui para poder medir o que ele pede, mas independente daquilo que ele pede, nós estamos prontos a obedecer. E aqui vai uma pergunta de Deus: será que nós estamos prontos a obedecê-lo, independente daquilo que ele vai nos pedir, independente daquilo que ele não quer que a gente faça? Aleluia! Mas se nós estivermos prontos a obedecer, independente do caráter do pedido de Cristo, tenha certeza que você não escapará de viver os maiores milagres que ele tem preparado para a sua vida e para a minha vida. O que ele vai pedir? Não sei. Mas obedeça. E quando é que ele vai pedir? Também não sei. Uma hora ele vai pedir. Por que Maria permanece ali naquela postura de obediência? Por causa da resposta. Mas pastor, o senhor disse que a resposta que Jesus deu foi uma resposta que ela não queria ouvir. Sim, mas Maria interpreta a resposta. Como foi a resposta? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ainda não é nunca. Ainda não é desista. Ainda não é volte para casa porque eu não vou fazer. Jesus está dizendo, eu não vou fazer agora. Mas o fato de eu não fazer agora na sua hora não significa que eu não vá fazer nada. Ainda não é chegado a minha hora, mas a minha hora há de chegar. E quando ela chegar, eu vou me manifestar e fazer alguma coisa. Será que você pode dizer para alguém que está perto de você aquilo que Deus te prometeu? Ainda não chegou a hora, mas vai chegar a hora. Ainda não chegou. E se alguém te perguntar por aí, e aí a promessa, e a casa, o filho, a libertação do esposo, do filho, da família, nada ainda, você vai dizer, ainda não chegou a hora, mas vai chegar. O ainda de Deus é esperançoso para nossas vidas em dizer, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Mas a palavra que eu quero liberar para a tua vida aqui nessa noite, independente do tempo, do dia e da hora, Deus já reservou a hora de acontecer. Ainda não chegou, mas quando chegar, ele há de se levantar e fazer. Façam tudo o que ele pedir, disser, mandar. O que ele vai pedir? Não sei. Quando ele vai pedir? Também não sei. Só que aí Jesus resolve se manifestar. Ele vai pedir. Só que quando Jesus se manifesta, fala, parece que Jesus não está falando a mesma língua do pessoal que está ali. Por quê? Porque o desespero dos bastidores ali era pela falta do vinho. A correria dos bastidores era porque faltou vinho, não tinha vinho. Então, o que eles estão esperando Jesus falar? É algo relacionado a vinho. Só que quando Jesus resolve falar, ele não toca no assunto vinho. Ele vira para os servos e diz assim, vocês estão vendo essas talhas vazias? Encham essas talhas com água. Mas a falta não é água. A falta é vinho. Jesus não fala de vinho. Jesus fala de água. Carreguem água e encham essas talhas até a borda. Os servos poderiam ter dito a Jesus, mas não é de água que a gente precisa. A gente precisa de vinho. Só que eles não disseram. É lindo isso, porque eles vão começar a carregar água quando eles estavam precisando de vinho. Eles não estão entendendo o porquê do pedido de Jesus. Só que o fato de não entender não significa que eu não deva obedecer. Porque nem tudo que Deus nos pede a gente entende no primeiro momento. Existem coisas que Deus nos pede que a gente não entende nada do que Ele está nos pedindo e falando com a gente. Mas o fato de a gente não entender não significa que nós não devamos obedecer. Eles estão obedecendo.
E se alguém pergunta, para que você está carregando essa água? A resposta seria, não sei. Agora, por que você está carregando essa água? Porque eu sei, porque ele pediu. Eu não sei para quê, mas sei por quê. Eles vão carregando, eles vão carregando. E o caráter de obediência deles é louvável demais. Porque eles vão enchendo e vão enchendo. Vão carregando e vão carregando. Aleluia. E à medida que eles estavam carregando água, eles estavam transportando o milagre deles e eles nem sabiam que estavam transportando o milagre deles. Aleluia. E sabe qual é o mais interessante? É que se eles não enchessem de água ali, não teria vinho para eles lá na frente. Então, à medida que eles estão transportando a água, eles estão transportando o milagre que eles estavam precisando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Jesus pediu água para eles, para poder testar o nível de obediência dos servos que estavam ali. E às vezes a gente chega na igreja e diz, pastor, Deus não cumpriu, Deus não fez o milagre, Deus não fez o que ele disse que faria. Por quê? Porque não fez até hoje tanto tempo e nada aconteceu. Aí Jesus está dizendo, eu tentei fazer. Quando eu pedi para você carregar água, e você disse, Deus, mas não é de água que eu preciso. Eu tentei fazer, quando eu pedi para você entrar ali e fazer isso, mas você disse, Deus, mas não é por ali que eu preciso fazer. E quem foi que disse que Deus precisa de instrução para poder realizar alguma coisa em nossa vida? Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso que você questione, eu só preciso que você faça o que eu estou te pedindo, porque à medida que eles estavam carregando a água, eles estavam transportando o milagre deles. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque ali ninguém era capaz de conseguir vinho àquela altura da festa, mas Jesus sabia muito bem disso, e sabendo disso, Jesus disse, é como se ele dissesse, vocês não podem conseguir vinho, mas vocês podem conseguir água. Água é o melhor que vocês podem fazer. Então, se o melhor que vocês podem fazer é carregar água, então carreguem água, porque quando vocês carregarem água e depositarem o melhor que vocês têm, aí eu vou pegar o melhor que vocês têm e vou transformar no milagre que vocês precisam. Então, quando nós entregamos o nosso melhor, Jesus, ele vem e transforma o nosso melhor no milagre que a gente precisa. Aí Jesus pega o nosso melhor e faz aquilo que nós não podemos fazer, alcança aquilo que nós não podemos alcançar, entra onde nós não podemos entrar, faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, eu sei que você não é capaz de fazer este milagre, mas alguma coisa você pode fazer para ser participante do cenário do milagre. Então entrega o seu melhor, e o melhor que você tem, ele vai potencializar e transformar no milagre que você precisa. Aleluia! Deus, eu não tenho muito, eu só tenho esse pouco de água, entrega. Deus, eu não posso muito, eu só posso orar pelas madrugadas, então ore. Deus, eu não posso muito, eu só posso jejuar 6 horas, então jejue. Porque você entregando e fazendo o seu melhor, ele vai pegar o seu melhor e converter no milagre que você precisa. Carreguem, encham, estou caminhando para encerrar, encham, depositem, deposita. Para poder encher e depositar, é necessário fé. Eles precisam de obediência. Obediência para carregar água sem questionar e encher. Depois que eles encheram tudo, agora não é mais obediência. Agora precisa de fé. Fé para quê, pastor? Para poder fazer o que Jesus vai falar. Por quê? Porque eles viram que o que eles colocaram ali foi água. Depois que estava cheio até a borda, Jesus disse, agora tirem e levem para o mestre-sala. Quem era o mestre-sala? O provador do vinho, especialista em vinho, aquele que estava na festa para legitimizar o vinho. Jesus diz assim, agora colham o que vocês depositaram e levem para o mestre-sala. Para encher, foi preciso obediência. Agora, para colher,
Foi preciso ter fé. Fé para quê? Para acreditar que aquilo que eles vão colher não foi a mesma coisa que eles plantaram ali dentro. Porque o que eles plantaram foi água. O que eles colocaram foi água. O que eles depositaram foi água, alimento normal. E agora eles precisam ter fé para poder acreditar na palavra de Cristo, que aquilo que eles vão tirar ali não foi a mesma coisa que eles colocaram, mas que Jesus transformou. E eles escolhem e leva para o mestre-sala. Como que aconteceu, pastor? Se Jesus não orou, Jesus não disse nada, Jesus só disse: colham. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Marcos diz que o reino dos céus é como um homem que lançou a semente e foi dormir. E quando ele acorda de manhã, não sabendo ele como, a semente brotou do dia para a noite e cresceu. Sabe o que é isso? Milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. Porque se você tiver como explicar o que Deus está fazendo na sua vida, não é milagre. Aleluia. Mas agora, quando você não sabe como explica, como você não sabe como não morreu, como você não sabe como aquela bala perdida não te atingiu, como você não sabe como todo mundo foi assaltado e você não foi, quando você não sabe explicar como você está até hoje, isso se chama milagre. Por quê? Porque quando você obedece e aprende a descansar em Deus, a sua colheita será uma colheita abundante de milagres. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui, essa noite? Se você tiver, aleluia, disposição de obedecer e um coração cheio de fé, aquilo que você está plantando diante de Deus, a tua colheita será uma colheita inexplicável, porque será uma colheita de abundantes milagres da parte de Deus, e muitas pessoas ficarão assustadas com aquilo que Deus já há de fazer na sua vida. Será que você pode ficar de pé comigo? Aleluia. No primeiro momento, ninguém vai entender por que você está carregando tanta água. No primeiro momento, ninguém vai entender por que você está buscando e depositando tanta água. Mas aqui para nós, ninguém precisa entender nada. Porque o negócio é entre você e Deus. Você e Deus. Colha e leve para o mestre-sala. Colheram e levaram. Quando o mestre-sala prova, ele se assusta. Por que ele se assusta? Porque ele vai ver algo incomum. Ele prova e logo manda chamar o noivo. E diz a ele: em todas as festas o normal é assim. Primeiro você põe um vinho bom, serve para os convidados. Depois, lá para o final da festa, quando os convidados já estão embriagados, já perde a sensibilidade do paladar, eles não sabem mais discernir o vinho bom do ruim. Aí começa a oferecer um vinho inferior, um vinho ruim, misturado. Só que eu tenho visto que vocês mantiveram o nível daquilo que estão servindo na festa. O vinho continua bom desde o início. Se eu estivesse lá, eu diria para ele: sabe por quê? Porque nas outras festas, o convidado que está aqui não estava lá. Porque quem manteve o nível do bom vinho foi Jesus. E o segredo para que o nível não baixe é colocar Jesus no controle das coisas. Porque enquanto Jesus estava apenas como um convidado, ele fica na dele. O vinho acabou.
sou só um convidado. Não tem mais vinho, só sou convidado. Agora, Jesus, assume o comando. Assume. Toma aqui, pede o que quiser, que a gente vai obedecer. Aí sim, aí as coisas começam a tomar um rumo diferente. Porque o segredo para que as coisas não baixem nível na nossa vida é colocar Jesus no governo. O segredo para que o nosso casamento não baixe o nível é colocar Jesus no governo, no centro do nosso casamento. Não apenas como um convidado, mas como governo, como aquele que governa, aquele que domina. Eu ministro e eu profetizo sobre a tua vida aqui essa noite. O nível da sua vida espiritual não vai baixar. O nível da saúde do seu casamento não vai baixar. O nível da saúde da sua família não vai baixar. O nível da saúde da sua igreja não vai baixar. O nível da saúde do seu relacionamento com Deus não vai baixar, porque Jesus assume o governo de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E se Ele ainda não estiver, esta noite ainda dá tempo de você passar o comando para as mãos de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu tenho certeza que Ele é capaz de transformar aquilo que era insolúvel em uma solução para a sua vida, para a sua casa, para o seu problema. Quem acredita nesta palavra aqui esta noite, estenda a sua mão no céu, diga uma palavra para os céus aqui esta noite, diga para Jesus: eu te entrego o governo, eu te entrego o controle, eu entrego nas suas mãos a chave da minha vida. Remaia, Suribicandaraia. Eu quero orar com você. Aleluia. Quero orar. Leva para o mestre Sala. O mestre Sala é o único que era o especialista. Por que Jesus manda levar para o mestre Sala? Porque Jesus sabia que se passa direto, os opositores diriam: Jesus transformou água em vinho. Nada. O povo tomou água misturada, achou que era vinho porque estavam bêbados. Estavam bêbados. Aí Jesus, sabendo de tudo isso, ele manda passar pelo mestre Sala, o especialista, para que ele pudesse legitimizar o vinho, pastor. Sabe por quê? Porque Jesus não tem medo de pôr à prova aquilo que ele realiza. Jesus não trabalha com mágica. Jesus trabalha com milagre. Jesus não trabalha com ilusões. Jesus trabalha com milagre. Jesus é aquele que faz desaparecer o caroço e manda você voltar no mesmo médico que te deu o diagnóstico para ele poder testificar que não está mais. Jesus é aquele que mexe no sangue e manda você voltar no mesmo médico para ver que não há mais nenhum tipo de anomalia no sangue. Eu estou dizendo aqui esta noite que se você tiver fé e agarrar essa palavra, quem sabe você poderá voltar no mesmo diagnóstico que você tomou, e o diagnóstico será cuidado, revertido, porque o que Deus há de fazer, Ele porá em prova e o nome do Senhor será glorificado. Feche seus olhos. Remanda-os te abaracomenderecia. Feche seus olhos. Se você tiver com alguma enfermidade aí agora, coloca a sua mão sobre ela. Porque o médico dos médicos se encontra aqui. Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra poderosa para realizar tudo. E ela foi pregada. Aonde houver algum tipo de enfermidade agora, eu dou ordem à enfermidade para que ela seja banida agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E que haja um testemunho de milagre na vida de cada um que acredita nesta palavra. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Receba a cura, receba o renovo. Em nome de Jesus.
Estamos no